Olá, e na saleta de leitura de hoje trago mais uma vez um livro sobre educação, o fascículo 19 da coleção Na Sala de Aula, da editora Vozes, da autoria de Celso Antunes, cujo título é A Atenção, Saldo ou Déficit. Vou começar lendo um parágrafo. Na verdade, mais de um. As reclamações se repetem com persistência. Esse aluno não presta atenção, é impulsivo e toda hora inventa briga com seus colegas, entrega suas tarefas sem completar e vive no mundo da lua. Não possui controle emocional e não sabe o significado da palavra paciência. Enfim, é um irresponsável. Diz o autor, raramente o é. Não gostam de ouvir o que dizem a seu respeito e desgostam-se de serem como são. Sentem-se incluídos em sua interação com adultos, com amigos e consigo mesmos. Na maior parte das vezes, a falta de atenção, agitação, descuido e adiamento repetido nas tarefas são apenas sintomas de DDA ou TDAH. Nesses casos, é necessário que se procure um médico e, na medida do possível, um especialista. Como nem sempre o déficit de atenção se faz acompanhar da hiperatividade, se usa DDA, distúrbio de déficit de atenção, ou TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade como siglas para essas doenças. Esses parágrafos que eu li são a abertura da parte 2 do livro, intitulada Déficit em Atenção. Na parte 1, intitulada Saldo em Atenção, o que o autor nos diz é que a grande maioria dos casos de desatenção em sala de aula não estão contidos nas siglas DDA e TDAH. A falta de atenção decorrente dessas, é preciso a intervenção também de um médico, mas a maioria dos casos precisa de uma intervenção do professor. Assim, no primeiro capítulo, ele discute o seguinte: por que prestamos ou deixamos de prestar atenção? Capítulo 2 tem como título Ajudando o cérebro a prestar atenção. Capítulo 3, A conquista da atenção, comparando lembranças. Capítulo 4, A conquista da atenção, o poder mágico das associações. Capítulo 5, A conquista da atenção, o poder milagroso da significação. Capítulo número 6, A conquista da atenção, a força das mensagens bem organizadas. Capítulo número 7, A conquista da atenção, o insubstituível poder das emoções. Capítulo número 8, A conquista da atenção, os recursos mnemônicos. E, finalmente, o capítulo 9, A capacidade de atenção do aluno se subordina também à sua inteligência, à condição social, às relações afetivas e outros fatores. Só esgotado isso, passa-se, então, a comentar os déficits. No capítulo 3, ele diz o seguinte, que é a conquista da atenção comparando lembranças. O cérebro humano, mesmo nos bebês, guarda muitas informações e estas representam algo como ganchos essenciais para assimilar novas informações. Isso equivale a afirmar que, se fosse possível imaginar um cérebro sem qualquer informação, este cérebro nada aprenderia, pois as informações que chegam sempre se comparam
com as que estão retidas na estrutura cerebral. Assim, a aprendizagem, não confundir com memorização mecânica e automática, não é uma informação solta que vem de fora ou se capta no meio, mas um processo interativo de construção e reconstrução interior a partir da comparação entre o novo com o saber construído e reconstruído pela própria pessoa. Quando falta ao professor a competência para produzir essas comparações entre saberes novos e saberes arquivados na estrutura cerebral, o aluno ouve a aula como ouvimos uma exposição numa língua que nos é desconhecida. No capítulo 5, A Conquista da Atenção, o poder milagroso da significação, ele diz o seguinte, que é impossível traição maior à atenção de um estudante a quem se impõe aula, informação ou tarefa desprovida de significado e que por isso o induz em desenvolver inútil aprendizagem automática. Depois, quando ele fala em a conquista da atenção, a força das mensagens bem organizadas, ele dá uma série de exemplos e aí diz assim: não é absolutamente necessário ser especialista em neurociência ou em atenção para perceber que o cérebro apresenta dificuldade em reter informações sem organização ou mal organizadas, do que se depreende que a assimilação significativa de saberes escolares pelos alunos depende, em grande parte, da maneira como foram organizados e apresentados pelo professor. Ou seja, o aprendizado e, por comparação, a falta de atenção ou a atenção dependem da forma muito de como o professor apresenta o que está trazendo aos alunos. Depois, no capítulo 7, chamado A Conquista da Atenção, o insubstituível poder da emoção, ele diz que a emoção, longe de qualquer outro tributo cerebral, é para qualquer ser humano sempre o ato que mais atenção nos cobra, aquele que de maneira mais significativa fica retido em nossa memória de longa duração. É de tal vulto a importância da emoção para a existência humana que sem ela, qualquer um de nós passaria pela vida tal qual um vegetal. E, portanto, ele traz depois sugestões de como trabalhar os conteúdos, relacionando-os às emoções. Só depois de tudo isso, então, é que vamos aos casos reais de déficit de atenção e de transtorno de atenção e hiperatividade. E aí, na parte 2 do livro, o que o autor faz é dar sugestões de como professores, pais, deveriam se portar, deveriam agir para proporcionar que as crianças e os adolescentes portadores dessa deficiência e desse transtorno pudessem ser aceitos da forma mais integral possível e pudessem desenvolver-se o mais que pudessem. Importante leitura, recomendo. A atenção, saldo ou déficit. Boa leitura.